Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 11, versículos 14 ao 19. Lucas capítulo 11, versículos 14 ao 19, que diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. O que está acontecendo nessa história? Bom, Jesus, ele expulsa o demônio e cura um mudo. É algo que por si mesmo já é maravilhoso, tanto que o texto fala que a multidão fica admirada. Mas algumas pessoas dentre a multidão, elas olham para essa coisa maravilhosa que Jesus acaba de fazer e dizem o que nós lemos que eles dizem, né? Uns disseram que, na verdade, ele expulsou o demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, e outros o colocavam à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. E esse texto de Lucas, ele é escrito de uma forma para nos causar espanto mesmo, para a gente achar absurdo isso que está acontecendo. Porque Jesus acaba de expulsar um demônio e curar, e curar um mudo, que é algo por si só maravilhoso, mas tem gente ainda assim pedindo um sinal do céu. Como se isso que Jesus acabou de fazer não fosse suficiente, né? Não fosse uma ação suficientemente comprovada como algo do céu. E outros têm a, a coragem ainda, por assim dizer, de afirmar que isso que Jesus fez, na verdade, ele fez pelo poder de demônios. Ele acabou de libertar uma alma, né, do poder de Satanás. E existem algumas pessoas aqui que estão falando que isso foi feito pelo poder do próprio Satanás. E Jesus, ele vai lidar, e a gente vai ver isso nos devocionais posteriores, ele vai lidar com essas duas difamações. Ele vai lidar com a primeira, que nós veremos agora, vai ter um contratempo no meio de como Jesus lida com essa difamação, de que ele supostamente estaria expulsando o demônio pelos poderes de demônios, e depois ele vai lidar com a questão das provas que algumas pessoas estavam pedindo, né? E vai ter um contratempo entre essas duas respostas de Jesus. Quando Jesus vai lidar com essa primeira acusação, ele faz simplesmente uso do bom senso. Ele diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinada, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Ou seja, o que Jesus está falando é: se eu expulsasse demônios pelo poder de demônios, ou seja, se eu diminuísse a força demoníaca usando poderes demoníacos, seria algo contraproducente. Não faria sentido, porque um reino dividido, ele vai acabar. Não tem lógica essa forma de se pensar. E a segunda resposta que Jesus dá é: existem exorcistas no meio de vocês, judeus, também. Se eu expulso demônios pelo poder de demônios, por quem expulsam os filhos de vocês? Né? Aí no versículo 19. Ou seja, os próprios exorcistas que existiam entre os judeus provam que Jesus não expulsa pelo poder de demônios. E por isso que Jesus fala no versículo 19: eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. O que esse texto quer mostrar, e esse é um dos pontos de Lucas aqui, é que a questão da incredulidade, normalmente, a gente pode falar na maioria, ou até mesmo em todos os casos,
A incredulidade não é um problema de crença. A incredulidade é um problema de desejo. Essas pessoas, elas supostamente estão pedindo mais sinais para Jesus, etc. Mas o ponto do texto é que Jesus já fez coisas tão maravilhosas até aqui e nesse mesmo texto, que mesmo que ele fizesse coisas ainda maiores, essas pessoas não acreditariam nele. Porque essas pessoas não acreditam não por falta de evidência, mas exatamente porque elas odeiam quem Jesus é. Exatamente porque elas não suportam a pessoa de Jesus. E da mesma forma é com o mundo hoje. Muitas pessoas falam que Deus não se revelou suficientemente, que as pessoas não conseguem encontrar Deus na realidade, mas na verdade Deus se revelou de formas maravilhosas ao longo da história. A natureza mostra a realidade de Deus, mostra que Deus existe. As pessoas não creem porque elas não gostam da ideia de Deus. Isso pode ser encontrado até mesmo em vários filósofos que não são cristãos ao longo da história. Talvez o filósofo mais relevante nesse sentido que tenha falado sobre isso seja Friedrich Nietzsche. O Nietzsche era um filósofo que não era cristão e que odiava a ideia do Deus cristão. Então aqui eu vou ler uma citação para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, uma citação do próprio Nietzsche. E é do livro Anticristo dele, né? O que nos separa não é o fato de não reencontrarmos nenhum Deus, nem na história, nem na natureza, nem por detrás da natureza, mas de sentirmos o que é honrado como Deus, não como divino, mas como lamentável, absurdo, nocivo. Não apenas como erro, mas como crime contra a vida. Negamos Deus enquanto Deus. Se alguém nos demonstrasse o Deus dos cristãos, ainda menos acreditaríamos nele. Ou seja, o que Nietzsche está falando aqui é que mesmo que fosse provado que o Deus cristão existe, o Nietzsche não acreditaria nele. Porque o Deus cristão é contrário ao que o Nietzsche deseja. Nietzsche odeia o Deus cristão. Nietzsche odeia o Deus cristão. Então a questão aqui não é falta de evidências que mostram que Jesus é o Messias, porque ele acabou de expulsar um demônio de uma pessoa e curar a sua enfermidade, nesse caso o fato dessa pessoa ser muda. É a incredulidade ligada ao fato de que as pessoas odeiam quem Deus é. Odeiam, nesse caso, a pessoa de Jesus. E se hoje você não tem uma reação tão negativa para com Deus, tão negativa para com o Senhor Jesus Cristo, se hoje você não odeia Deus, se hoje você acredita em Deus, agradeça ao Senhor, porque esse tipo de obra, esse tipo de desejo, não pode ser colocado em nosso coração por nós mesmos. Então, se hoje você acredita em Deus, agradeça a Ele, porque Ele abriu seus olhos para a realidade da verdade dele, para a realidade da beleza e da bondade que são encontradas nele. Então, que nós possamos ser gratos por Deus ter aberto os nossos olhos para a realidade da fé, para a realidade do fato de que Ele é o Senhor e a fonte de todas as alegrias que nós podemos encontrar na vida, e que nós também continuemos orando para que o Senhor abra mais olhos e cada vez mais transforme esses corações que são tão contrários à sua natureza, tão contrários à realidade de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo devocional.